A gente gostaria de começar dizendo por que nós somos espíritas, qual a condição necessária para ser espírita, o que é necessário para nós sermos espíritas. Cada um pensa uma coisa, né? Mas é preciso uma palavrinha bem simples: vontade. Quem tem vontade de estudar, de se esclarecer, de evoluir, de aprender uns com os outros, está acionando um gatilho importantíssimo no crescimento espiritual. O estudo, a participação em todas as atividades do centro espírita é extremamente valioso para o crescimento moral, emocional e espiritual. Nós, então, a partir desse ponto, que é a vontade de estarmos aqui, raciocinamos quais os itens que nos faz abrir as primeiras portas para estarmos aqui. Então nós percebemos que todas as nossas orações, as nossas afirmações estão fundamentadas em a nossa fé em Deus. Nossa fé em Deus é o portal maior, é esse portal que estamos sob Ele. Deus é nosso Pai, é nosso provedor, é nosso Criador, e é com Ele que nós nos valemos nas horas um pouco mais difíceis, né? E nas horas de alegria também a gente se lembra de Deus, mas a gente geralmente lembra de Deus nas horas mais difíceis. A doutrina espírita, ela tem 3 aspectos interessantes para que a gente possa estudar: o aspecto ciência, o aspecto religião e o aspecto filosofia. O aspecto ciência é a concordância com todos os fatos altamente terráqueos aqui no ambiente em que vivemos. A doutrina espírita tem o aspecto ciência para que ela possa dar evidência, dar valor àquilo que a ciência está evidenciando. O aspecto filosofia são os registros, são os livros, a importância de tudo isso. O Demar hoje falou das atas desta casa aqui, as primeiras atas, e assim a história vai remontando através da filosofia, as pesquisas de centenas e dezenas e muito mais, e milhares de anos. A filosofia é responsável por essa forma de que a gente possa ter contato com outros tempos da história. A gente, sem perceber, estudando os livros da codificação, a gente percebe a filosofia nos dando um impulso e nos esclarecendo muita coisa. Mas, e o aspecto da religião, que é primordial na nossa vida, né? O homem, de 40 mil anos para cá, ele saiu da caverna, ele então foi dotado e aflorou no homem a razão. Eu afirmo essas palavras por ter ouvido de pesquisadores muito importantes. Eu me lembro o Richard Simonetti, às vezes em alguma abertura das suas palestras, ele falava muita coisa. Eu tive a felicidade uma vez de levá-lo na casa dele. Ele veio fazer palestra aqui no Orporã, então fui daqui a Bauru conversando com ele. Aquilo valeu um tesouro. E ele falava muito que o homem saiu da caverna há mais ou menos 40 mil anos. Daí para cá começou então o desenvolvimento da religião. Foram muitas
passagens, houve tempo em que a humanidade acreditava em muitos deuses, e assim foi evoluindo, foi crescendo, até chegarmos no Deus único. Deus, nosso Pai Criador, é um só. Ele que criou tudo, é a inteligência suprema do universo e nos deu essa alegria de estar vivendo no planeta Terra, com tudo aquilo que nós possuímos para nos ajudar a viver. E eu fiquei pensando o seguinte: antes de eu entrar para a doutrina espírita, eu estava raciocinando hoje, fazendo umas anotações aqui para tentar apresentá-la para vocês. Vocês não reparam minha tremedeira? Eu, por tanto tempo hoje, esqueci de tomar o remédio da tarde. E aí treme mais ainda. Mas vamos tremendo de tudo que Deus está nos ajudando. Mas como entender a justiça de Deus? Eu pensava com o meu sentimento, como entender a justiça de Deus? Se para aquele lá ele está provido de recursos A, recursos B, para o outro está provido de recursos N, F, enfim, um tem mais, outro tem menos, essa desigualdade tão grande. Por que isso? Então, a gente começou a raciocinar como é que se apresenta essa justiça divina. E aí vem aquele raciocínio mais profundo, né? Eu tinha um problema instalado na minha vida. A partir dos 14 anos eu já tinha isso instalado em mim: vencer o círculo da miséria, da pobreza, da necessidade. Eu acredito que muita gente aqui às vezes já passou por isso ou perto disso. E então a gente tentava buscar em todos os lugares, no trabalho, na profissão, na religião, na sociedade. A gente tentava aprender com alguma finalidade. E aí veio esse questionamento: mas a justiça divina, como é que ela se opera? Como é que ela se apresenta para nós? Como é que Deus faz justiça para Maria Alice e não faz para mim? Como é que Deus faz justiça para Dona Mercedes e deixa eu lá naquele cantinho lá, parece que não está me vendo? Eu pensava grosseiramente assim, mas aí o entendimento vai chegando às portas da razão e do bom senso da gente, e a gente vai começando a entender que a justiça divina precisa mais alguma coisa junto para entendê-la. E aí a gente passa a pensar então naquilo que a doutrina espírita é um pilar da doutrina espírita, é a reencarnação. Não é somente a encarnação, é a reencarnação. Quer dizer, voltamos outra vez no corpo de carne. A partir do instante em que a gente começa a pensar e admitir essa tal de reencarnação, que é muito interessante, a gente começa a descobrir um caminho para o entendimento da justiça divina. E esse caminho, se a gente for parar por aqui e não falar mais nada, ele dá assunto para muitas horas de estudos, né? A reencarnação, ela é nela que está marcado todos os porquês da nossa vida. Porquê disso, porquê daquilo, porquê do outro. É na reencarnação. Porquê não foi assim, porquê não foi do outro jeito, porquê está sendo assim. Enfim, a reencarnação, ela nos traz um paralelo muito importante com a justiça divina. A imortalidade da alma foi outro esclarecimento que também nos trouxe um alívio para as nossas lutas aqui na Terra, porque imagina bem, trabalhar, lutar, realizar alguma coisa e depois, como um vento, isso tudo se acabar, porque tudo terminou no túmulo. Não haveria sentido isso, né? Aí a doutrina espírita e a doutrina de Jesus Cristo
sem Jesus Cristo, não estaríamos estudando esse tema hoje. Ela nos apresentou, então, a comunicabilidade dos espíritos, né? A imortalidade da alma. Quando eu soube e fixei essa notícia dentro de mim, da imortalidade da alma, eu passei a viver diferente. Sumiu o medo da vida. Nós estávamos falando da morte, né, Sr. Demar? Na questão do livro dos espíritos ali. E ali ninguém afirmou que tinha medo da morte. Então, porque um espírita, ele carrega essa vantagem no seu entendimento. Ele ouve bastante falar da morte nos estudos. E esse assunto, não é que ele está sucateado dentro da gente, ele está esmiuçado. A gente entende que a morte é apenas uma passagem, é uma experiência, é difícil, é dolorosa para aqueles que se vão e deixam-nos aqui, mas é uma experiência altamente rentável a termos de raciocínio e de progresso. A doutrina espírita também nos apresenta a comunicabilidade dos espíritos. Esse é um aspecto da doutrina que às vezes cria celeuma entre alguns que chegam para a doutrina ou que estão fora dela, chegam e nos apresentam querendo provas. Nós não temos que nos preocupar de provar nada para ninguém, exceto para a nossa própria fé. Nós provando para nós mesmos a comunicabilidade dos espíritos e aceitando isso como algo divino da vida do ser humano, já nos traz bastante benefício. A pluralidade das existências é uma bênção também. Isso aqui nos traz conforto para o nosso coração. Imagina se eu não pudesse nunca mais, digamos que eu tivesse partido, mas não pudesse nunca mais estar com vocês, dar um abraço em todo mundo, aqui pegando todo mundo, se eu não pudesse mais, não tivesse mais essa chance. Apesar de ter deixado o corpo físico, essa pluralidade das existências nos oferece caminho e alternativa para todos estes esclarecimentos. Mas gostaria de falar hoje um lado bem simples da nossa explanação aqui, mas um lado que é muito interessante, porque são aspectos de algo que todos nós podemos estar inseridos, e com certeza estamos inseridos. A partir do instante que raciocinamos a pluralidade das existências, nós pensamos na nossa existência aqui na atual. E o que nós precisamos para a atual existência? Nós precisamos de uma casa, uma família, não é? Ou melhor, nós precisamos de um lar. Muitas vezes nós comumente falamos a nossa casa, a casa onde moramos lá com nossa família. Nós falamos da nossa casa. Na verdade, não é nossa casa. A casa é só a estrutura física. Na verdade, é o nosso lar. Por que o nosso lar? Porque o lar é a coletânea de valores morais, é toda a matéria-prima dos problemas, das lutas, das dificuldades, dos aprendizados, da evolução. Tudo está naquela meia dúzia de parede que tem lá. Tem 4 igual esse salão aqui, mas tem umas repartiçãozinhas que é para pôr minhas coisinhas aqui, o outro pôr as coisinhas dele ali, mas ali é a casa. Mas o que nós vamos falar mesmo é do lar.
quando nós falamos do lar, nós voltamos a usar a instrução da reencarnação. Um veio tal época, outro veio tal época, outro está junto. Ninguém está junto nem por acaso, de nenhuma razão. Está junto porque ali precisa estar. Mas o lar, tem um livro do Chico que ele fala sobre o lar. Quando você vai com um automóvel na rodovia assim, você vai descendo e aí começa a subir, você vê lá no alto assim a cidade, é a noite, está tudo iluminado, as casas com as lâmpadazinhas acesas assim, de longe a gente vê. Então Emmanuel fala através de Chico que essa visão que a gente tem são dos nossos lares, e os nossos lares são pequenos sanatórios. Olha que coisa, nosso lar é pequenos sanatórios, é individuais, porque já pensou se fosse colocar todo mundo num sanatório, só quando a doença sai do controle, aumenta os conflitos, aí é obrigado a colocar a criatura num sanatório especial. Mas do contrário, o nosso lar são sanatórios. Ali nós sanamos as dores, as aflições, os esclarecimentos. Então veja como Emmanuel usou de um raciocínio que a reencarnação, ela fecha um jogo tudo certinho. Dessa vez eu vou ser irmão desse, dessa vez eu vou ser pai daquele lá, dessa vez eu vou ser filho dessa mãe aqui. Então, porque eu tenho que aproveitar a existência juntos. Então, esse sanatório que nós fizemos, que é o lar, todos nós temos grandes lembranças dele. A lembrança da religião, a lembrança de Deus, as lembranças dos conflitos, dos desajustes, né? Das brigas. Né? Onde é que tem dois irmãos que não brigaram? Tem que sair procurando o farolete aí, ele se acha, né? Que nunca brigaram, né? Tem em todo lugar, né? Então, eu gostaria de fazer duas ou três perguntinhas, copiando o seu estudo, Cláudio, que eu achei muito legal você colocar o pessoal a participar. O Giovanni vai. Eu gostaria de fazer uma perguntinha. No lar que você viveu com seu pai, com sua mãe, o que você traz de lembrança positiva para a vida de hoje? O que você considera que você aprendeu com seu pai, com sua mãe? A Maria Alice quer falar. Eu sabia. Esse é um amigo muito legal mesmo. Estou tão quietinho. Honestidade, respeito, foi uma coisa que meu pai sempre exigiu bastante da gente. Principalmente respeito pelas pessoas. Então isso foi o que eu aprendi dentro da minha casa. Olha que maravilha, que bênção, né? Que lembranças positivas. A dona Mercedes que quer falar também. Deixa eu pensar comigo. Eu acho, eu preservei muito na casa do meu pai e da minha mãe, o amor da família, o respeito também. Porque nós foi uma família bem fartuosa, 10 irmãos, então sempre saía pega, né? Mas sempre vivemos bem. Olha, a gente nota então como que o lar é um sanatório, né? A gente convive tudo junto, e com ideias diferentes, às vezes ideias profissionais diferentes,
ideias emocionais diferentes, mas os nossos pais nos oferecem as ferramentas necessárias. Relembrando o que eu ouvi aí, respeito, né? As duas falaram a respeito de respeito. Né? O respeito é uma pedra fundamental da moral da criatura humana. É no lar em que nós aprendemos esses valores tão importantes, né? Hoje as coisas estão um pouco misturadas. Às vezes os pais querem que os professores na escola sejam responsáveis por algo que não pertence aos pais, pertence à família. São valores que têm que sair de lá de dentro, daquelas quatro paredes lá, valores. Por isso que nós, às vezes, nos achamos um pouquinho mais entendidos em certas coisas familiares do que as gerações mais novas. É porque as coisas tinham que ser, não tinha outra opção. Nossos pais nos colocavam no trilho, né, como podemos assim dizer, né? Então, essas lembranças do que a gente colhe na casa da gente, no lar da gente, é primordial, né? Nós ouvimos falar aqui uma coisa que nós ouvimos sempre, constantemente falar nas orações, em tudo que vai se fazer. Nesta casa ouve demais essas palavras. Mais alguém quer dar uma palavrinha? Paulinho quer. Luiz, você então fez uma pergunta interessante para nós. Muitas e muitas vezes a gente vai ficando mais velho e vai esquecendo do que nós passamos lá dentro do nosso lar, quando nascemos, quando fomos aprendendo, quando fomos estudando. E tem uma coisa muito interessante que a gente guarda e leva para a vida toda. É exatamente o princípio de família, de cuidar um do outro, né? De cuidar dos nossos, de estar junto, abrindo a mão nas horas de necessidade de alguém, de precisão de alguém, né? Isso tudo é exatamente o que Jesus veio nos ensinar. Mas aonde que nós aprendemos isso quando nós nascemos? Tudo que ele veio e ensinou, a maior parte disso nós começamos a aprender junto da família. Junto da família. Por obra divina, um dia nós caímos na doutrina espírita e começamos a entender tudo isso que nós aprendemos lá em casa, né? O amor, a luz divina, né? A caridade, Então, o princípio Paulo, da vida. nós aprendemos no lar. O lar é a sagrada escola que ensina o valor moral. Tem que ser a escola número 1 é o lar. Quando há renúncia de pai ou de mãe, o risco de um filho ter prejuízos e ter perdas na educação é muito grande. O caminho moral era mais difícil de ser desvirtuado, ele era mais seguro, mas hoje, com essa abertura que nós vemos na sociedade, nos costumes, a juventude já se dispõe a apresentar-se outros costumes, outras maneiras de se apresentarem uns aos outros. Dessa forma, fica pondo em risco a construção moral, porque não tem a estrutura do respeito, dessas coisas simples que nós falamos aqui. O Evangelho é o grande construtor disso. A criança que passa por aquela salinha lá, depois vem na adolescência para essas cadeiras aqui assistir palestras, ela tem uma outra estrutura dentro dela para tomar decisões na vida
quer seja no momento que ela está dirigindo um automóvel, quer seja numa discussão com um professor de escola, enfim, em qualquer lugar que a vida lhe solicite alguma atitude mais coesa e mais justa, ela está pronta para apresentar uma alternativa viável para solicitá-la por aquele momento, né? Então, porque ela aprendeu o Evangelho de Jesus. Então, isso é educar. E foi o que, graças a Deus, recebemos de presente dos nossos pais, né? A varinha no cantinho da porta lá, e não tinha problema nenhum se levasse umas palmadinhas na bunda, não. Pelo contrário, educava, está certo que amedrontava um pouco, mas colhia resultados e frutos altamente valorosos, e nós somos testemunha de tudo isso, né? A maioria de nós que estamos aqui somos testemunha de tudo isso. Mas a grande e maior virtude do nosso lar é a gratidão. A gratidão com tudo, tanto que eu ouço a Romana falar gratidão aqui, eu também falo, e todos nós falamos, a gratidão com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos amigos, porque é interessante, nós, a partir do instante em que nós temos uma educação razoavelmente moldada em nosso lar, nós escolhemos até os nossos amigos. Dificilmente nós enroscamos em uma confusão, porque nós vivemos em caminhos mais seguros. Então, o que nos preocupa hoje, da juventude, da criança, do adolescente, é que ela vive numa linha do perigo. Ela começa a eleger para ela admirar heróis que não trazem sentido nenhum à vida dela, e começa então a trabalhar em cima dessa linha, viver em cima dessa linha do perigo, e qualquer coisinha de ruim que aconteça, ela está sem estrutura para se equilibrar e se manter, porque não, no tempo certo, não colheu os frutos certos que lhe dão garantia na vida. Então, a gratidão é o sentido maior da vida em família. Agradecer a Deus, ao nosso pai, à nossa mãe. Muitos de nós aqui já com passagem do pai, passagem da mãe, e porque nós já vamos também pegando o quarteirão da frente, né? E aí os janeiros vão aparecendo, né, Paulo? E então a gratidão é sempre esse vinagre da vida que nos mantém fervoroso aquilo que nós estamos fazendo. Se por um lado a gratidão é a nossa maior virtude, por outro lado, a ingratidão é o pior de nossos pecados. No Evangelho tem uma lição da ingratidão dos filhos. Até parece que não existe isso, né? Ingratidão dos filhos, mas toda vez que o pai e a mãe deixa a corda solta e dá alguma coisa a mais a esse filho, ele vai se perturbar com tudo aquilo de facilidades que ele teve para obter as coisas. E aí é problema, né? Aí ele não vai saber o que fazer com os recursos, né? Quando são materiais, quando são exemplos morais de baixo sentido. Então o pior pecado que nós cometemos é esse, é ser ingratos, né? Mas aqueles que recebem os atos de ingratidão, eles seguem em frente. Nós, pais, eu tenho 3 filhos, a gente percebe que cada um tem uma formação moral. Apesar da gente ter se esforçado para educar,
para instruir, para dar exemplos. Gostei, viu, Paulo, da palavra que você falou, exemplo, outro dia na tua palestra. O exemplo na família, o exemplo é algo esplendoroso, é muito importante, o exemplo do exemplo. É muito bom. Então, esses sanatórios, que são nossos lares, que daria para ficar falando o dia inteiro dele, eles são para sanar os nossos defeitos. Tem muitos defeitos que nós sofremos, passamos apertado para poder vencê-los, mas no fim a gente sabe que vence a gratidão e a vitória do homem de bem. O Espiritismo traz esse convite. O que você precisa para ser, e o que o Espiritismo tem para ofertar para a criatura humana? O Espiritismo foi idealizado para você ser um homem de bem. Ele é instrumento do mundo espiritual, direcionado a todos nós aqui na Terra, para que sejamos homens de bem. O Espiritismo não tem nenhuma preocupação com religião, nem com a ciência, nem com a filosofia. Ele admite tudo isso como um conjunto de valores para a formação moral do homem, mas ele quer mesmo o caminho da criatura humana, ele quer o homem que seja um homem de bem. Então, nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando dos nossos lares. Eu sei que na cabeça de cada um passou viagens, não deu para fazer muitas perguntas para todo mundo. Como eu gostei muito da proposta do Cláudio de colocar vocês, interagir com a gente também, porque quer queira, quer não, a gente começa a captar o que a mente do outro está apresentando. E às vezes, de retorno aos nossos lares, num outro momento, a gente começa a sintonizar mensagens positivas captadas desse conjunto de pessoas aqui. Eu vou tentar ler um poema aqui, ver se eu consigo, porque ele é meio grandinho. É do Chico Xavier, denominado Equações. Acho que eu já li ele para vocês aqui. Quem presta só para si, preso ao que mais lhe convém, ser sincero sem rudeza, calmo, firme e ponderado. Não estou conseguindo. A emoção da família começa a tomar conta, né? Quem presta só para si, preso ao que mais lhe convém, nunca tem utilidade nem serve para ninguém. Ser sincero sem rudeza, calmo, simples, ponderado. Quem vive enganando os outros, caminha sempre enganado. Colabora sem perguntas, com carinho diligente, auxilia 2 vezes quem ajuda prontamente. Conserva em qualquer desastre a força de tua fé. As folhas morrem ao vento, os troncos morrem de pé. No dom de fazer o bem, que a presteza te resguarde. A boa intenção que dorme, sempre acorda muito tarde. Contempla milhões de sóis da grandeza universal, mas não esqueças no mundo da terra do teu quintal. Serás feliz se a bondade a tua vida coroa. Quem mais ajuda, mais sabe. Quem mais sabe, mais perdoa. Se cultivas por princípio caridade e retidão, és devoto, afortunado na igreja da salvação.
nas lides religiosas, ao sol da fé que te abrasa, não ouvides que a lição começa de tua casa. Faze o bem aqui e agora, socorre a dor que vem perto. Amanhã tudo é possível, mas hoje tudo é mais certo. Boa noite a todos, muito obrigado.